Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, vocês viram essa do Marcos Leonardo? Eu vou contar aqui pra vocês. Fora isso, São Paulo tem 5 negociações em andamento, muita coisa acontecendo, muita coisa rolando que eu, Tidico, vou atualizar e trazer aqui pra vocês nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo, porque tem muita coisa acontecendo. Bora, galera, já vamos começar falando, né, do Alan, volante que o São Paulo vai fazer proposta. Já está aí um negócio, né? São Paulo vai fazer proposta pelo volante Alan do Flamengo e muito provavelmente o São Paulo conseguirá êxito, né? São Paulo demonstra interesse, baita jogador, bom volante, não é um craque fenomenal, né? Mas é um bom jogador que pra mim agrega muito tecnicamente falando. E aí, só de ter essa questão do Flamengo dando ok, o Flamengo está aceitando negociar muitos jogadores. O Flamengo tem uma lista ali gigantesca, não precisa nem falar, né? O Flamengo ali tem uma lista gigantesca de jogadores que interessam, jogadores que eles pretendem negociar e de jogadores que eles pretendem contratar. Ou seja, vai ser difícil parar o Flamengo. Mas o Alan não interessa, pelo que nós estamos vendo, o Alan não interessa pro Flamengo. Por isso que tem uma grande chance do Alan vir pro São Paulo. O São Paulo vai fazer proposta e muito provavelmente eu acredito. Te digo, fala a verdade, o que você acha? O Alan vem ou não? Pra mim, vem. Pra mim, o Alan vem por quê? Felipe Luiz acabou de renovar com o Flamengo e o Alan não faz parte dos planos do Felipe Luiz. Pelo menos não por enquanto. O Alan não foi utilizado com o Felipe Luiz, foi utilizado outros jogadores da posição. Então esse seria a grande possibilidade, a grande facilidade para o Alan vir para o São Paulo. Em contrapartida, tivemos rumores e sondagens. Então, galera, só para encerrar em relação ao volante Alan, eu acho muito bom jogador, eu adoraria que ele viesse, mas muito provavelmente virá, porque nós vemos que ele não interessa pro Flamengo. Se interessasse, chance dificílima, né? Flamengo é brincadeira, né? O que tá fazendo aí. Então, o Alan aí muito provavelmente venha pro São Paulo. O São Paulo já prepara a proposta oficial pelo volante Alan. E aí, o Marcos Antônio. Nós vimos, o São Paulo deu um chapéu lá atrás, né? Um chapéu, não sei se a palavra é essa, mas o São Paulo conseguiu a contratação do Marcos Antônio. Foi meio que um chapéu, porque o Flamengo também tinha interesse. E agora o Flamengo demonstra novamente interesse para comprar, né, para contratar o Marcos Antônio. Só que o São Paulo já sinalizou a Lazio, falou que vai exercer a compra do Marcos Antônio por 26 milhões de reais. Nós vemos essa diretoria, essa gestão fazendo as negociações muito na questão de agradar a torcida. Nós vemos, todo mundo sabe que hoje o Marcos Antônio é um dos principais jogadores do São Paulo e perder o Marcos Antônio nesse momento seria muito, muito desfavorável para o time e para a imagem da diretoria junto do torcedor. Isso iria enfurecer a torcida, né? Então, essa gestão a gente sabe que isso eles se preocupam. Então, o São Paulo, neste momento, irá exercer a compra do Marcos Antônio junto à Lazio por 26 milhões de reais. E aí o Flamengo, de novo, ficaria a ver navios em relação ao Marcos Antônio. Isso é o que nós temos de momento, né? Tudo pode acontecer se tratando de São Paulo e principalmente de Flamengo em relação a isso. Esse Flamengo não é brincadeira, galera. Eles chegam comprando com valor, com bala, com dinheiro pesado mesmo. Então, isso também, né? Nós estamos vendo que o São Paulo vai exercer a obrigação de compra pelo Marcos Antônio agora, só que pode ter uma certa influência a vinda do Alan e o São Paulo falando, não, se vocês liberarem o Alan pra gente, a gente libera, né? A gente deixa de comprar ou vocês ficam com o Marcos Antônio. Algo assim pode estar rolando, mas ninguém sabe. O que nós sabemos é que perder o Marcos Antônio nesse momento seria uma das piores coisas nesse momento, seria uma coisa horrorosa, né? Então vamos torcer para, além do Alan, o Marcos Antônio continuar e o São Paulo comprar por 26 milhões de reais. São Paulo gasta-se muito, né, com os jogadores
para trás do meio de campo, né? Volantes, laterais, zagueiros. O São Paulo não tá nem aí. Gasta 25, 24 milhões, 26 milhões por zagueiro, volantes e laterais. Essa é a gestão, essa é a diretoria do Júlio Casares e do Belmonte também, né? Que estava aí como diretor de futebol, acabou de sair, não foi feito quase nada. Tudo de ruim que nós tivemos foi com, isso eu não vou cansar de lembrar nunca, foi com o Belmonte como diretor de futebol, né? Se é que ele era isso, se é que dá pra falar isso, né? Galera, São Paulo fechou a compra do Eric. O Eric foi vendido por 7 milhões de reais. Valor abaixo, eu já falei aqui pra vocês, isso é uma coisa assim... eu acho estranho. Eu acho estranho porque o São Paulo precisa de atacante e vai buscar quem? Porque o São Paulo tá desmanchando o time. E cadê os reforços? Nós estamos vendo jogadores saindo, muitos jogadores para sair, e cadê os reforços de linha, de ataque? Cadê esses caras? E a dispensa do Dineno e Rigoni? Diria que esses caras não valiam nada, concordo, mas cadê a reformulação do elenco para a temporada pro Crespo? Então, o Eric foi vendido, mas eu não sei, eu não consigo me convencer disso, porque você dispensou o Rigoni, você dispensou o Dineno. Não seria interessante ter o Eric? Porque 7 milhões de reais, pra mim, é muito pouco na moeda de hoje. Você não faz nada com 7 milhões de reais. E outra, vai vender o Eric pra quê? Pra tentar trazer alguém do Mirassol, do Remo, de outro clube da Série B? E aí, como é que fica essa questão? Então, eu tenho minhas ressalvas em relação à venda do Eric. Pra mim, pelo momento que vive o São Paulo, o Eric poderia ter continuado, sim. Poderia ter continuado pro ataque do São Paulo. Acho que se você contratar um Cebolinha que não vai vir, né? Que muito provavelmente não venha. Aí tudo bem você não querer o Eric, né? Mas vai trazer um jogador desse porte? Vai trazer um ponta desse nível? Então o Eric, pra mim... Os 7 milhões, para mim, não são atrativos pelo que o São Paulo gasta, principalmente com os zagueiros. Então eu tenho minhas ressalvas em relação a esse negócio com o Eric. Quem que vai trazer? Quem que vai buscar? É alguém muito melhor? Se for alguém muito melhor, tipo o Savarino, beleza. Mas quem que vai trazer? Vai chegar alguém nessa posição? Vamos ver como é que vai ficar isso aí também, né? Galera, Lucas Ramon, o São Paulo negocia o Lucas Ramon, outro negócio, né? Outro lateral direito, tô trazendo aqui pra vocês. São jogadores que muito provavelmente venham pro São Paulo, né? Neste momento nós temos aqui o Alan, do Flamengo, o Lucas Ramon, tem o Gaston Ávila. O Lucas Ramon, pra mim, ele é um cara muito parecido com o Mailton no perfil. É aquilo que eu tô falando aqui pra vocês também. Eu não entendo o São Paulo dispensar o Mailton para trazer o Lucas Ramon. É aquilo lá, se tá trazendo o Vitinho do Botafogo, que teve muita história, muita coisa acontecendo, beleza. Dá até pra entender, mas você vai dispensar o Mailton, você tem o Cédric Soares, você tem o Mike que tá tendo sondagens, mas tem uma grande chance de ficar. Pra que você dispensa o Mailton pra trazer o Lucas Ramon? Se você dispensa o Mailton pra trazer o Vitinho, aí tudo bem. Aí você vê com o titular lá sem contestar. Mas é estranho pra mim esse tipo de coisa que nós estamos vendo. Mas o Lucas Ramon é um dos caras que pode vir pro São Paulo também. Se for baratinho, vamos torcer pra dar certo, né? Mas o São Paulo mandou muito mal ultimamente com o lateral direito, né? Teve o Rai Ramos em um passado recente, digamos assim. Cédric Soares é fraco, né? Não é um bom jogador. Mailton aparentemente deu errado. Tem o Mike. O que eu gosto é o que não custou nada. É o da base do São Paulo, é o que eu mais gosto. Pra mim, o São Paulo já poderia, sim, trabalhar com o Mike como prioridade desses contratados. Mesmo se tivesse o Mailton, esse Lucas Ramon chegando, ou até mesmo o Cédric Soares, pra mim o Mike é o titular de todos esses daí que nós estamos vendo, que nós estamos falando. Pra mim o Mike tem mais potencial que todos esses. Mas esse Lucas Ramon é um dos jogadores que pode vir sim pro São Paulo agora. Tem também as negociações com o Gaston Ávila, né? São Paulo, nesse momento, é aquilo que eu falei pra vocês, negociando muito, né?
Gaston Ávila é um bom zagueiro, mas muito caro, né? E muito provavelmente o São Paulo vai comprar também, né? Algo em torno de 22, 23 milhões de reais. São Paulo paga muito, né? O São Paulo gasta muito com esses valores. Eu acho meio inaceitável, né? Você pega a contratação do Gaston Ávila e do Ferrarese, por exemplo, ou do Juan Tressoldi, que a diretoria se esforçou muito para comprar, só não comprou porque teve uma informação muito desconfortável de um possível vínculo do empresário do Juan Tressoldi com o Rui Costa. Então, a diretoria iria pagar, sim, mais 24, 26 milhões, sei lá, no Juan Tressoldi. Então, a diretoria paga mesmo. Se você pegar 3 zagueiros do São Paulo aí, gastaram-se 50, 60 milhões de reais. Por que não guarda esse dinheiro? Por que não investe esse dinheiro num meio atacante muito bom, em outro centroavante, em outro atacante? Ou guarda uma parte disso para oferecer um leilão maior no Savarino, que pode ir para o Corinthians, pode continuar no Botafogo, está no mercado de negociações. Então isso são coisas que não me entram na cabeça. É simplesmente coisas assim, inaceitáveis. Mas, pelo que nós estamos vendo, o Gaston Ávila muito provavelmente reforçará o São Paulo, uma vez que o Crespo também não abre mão de 3 zagueiros. E aí, Crespo, tem que mudar também a tática, né, queridão? Tem que mudar, né? Porque o Crespo, quando é aquilo que eu venho falando pra vocês. Quando perde, é culpa da gestão, culpa da diretoria. Não tirando isso mesmo. É essa bagunça, a questão financeira, esses caras que não fazem futebol, não sabem absolutamente nada, não sabem gerir. Então, o Crespo, quando ele chega e fala, quando ele perde um jogo, ele coloca a culpa na gestão, na diretoria, beleza. Mas e quando o São Paulo ganha? É culpa da gestão, é culpa da diretoria também? Tem que ver isso aí de direito, né, Crespo? Porque esses 3 zagueiros não estão funcionando. Mas São Paulo muito provavelmente comprará o Gaston Ávila e aí vai ser a mesma coisa com o Marcos Antônio, com vários jogadores, né? Como seria com o Juan Tressoldi. São Paulo, na hora de exercer a obrigação de compra, vai chegar lá e vai comprar. O Gaston Ávila é aquilo que eu já falei pra vocês. Dico, ele vem por empréstimo. Não vem. Vem por empréstimo agora. Mas o São Paulo, na negociação, já meio que dá uma segurada na compra lá na frente. Ou seja, pode até não pagar agora, mas o São Paulo estará comprando mais um zagueiro por aproximadamente 24 milhões de reais. Isso pra mim não é aceitável, pelo momento que vive o São Paulo, pelo time que precisa resgatar. Eu particularmente estou com medo de uma Série B, Deus que me livre e guarde, né? Mas esse ano de 2026, estou com medo de uma Série B, com tudo que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Mas tem uma outra coisa que pode finalmente mudar tudo, né? É a questão do Marcos Leonardo, que muito provavelmente retornará pro Brasil. E aí ele é São Paulino declarado. A questão do Marcos Leonardo, dele querer vir pro São Paulo e aquela história muito mal explicada que ele não veio aquela vez, né? Pode ser um fator que conte muito, um fator muito preponderante para ele vir agora para o São Paulo. Isso é muito bacana, né? Essa questão dele ser São Paulino, dele ser declarado para o São Paulo, dele querer vir para cá, isso pode ser algo muito interessante para o São Paulo ter uma reviravolta e trazer o Marcos Leonardo. Uma vez que o São Paulo, em toda a janela, geralmente traz alguém de grande expressão. Então, nós estamos vendo esses nomes, o Alan, a compra do Marcos Antônio, Lucas Ramon, Gaston Ávila, Danielzinho que já chegou, o outro goleiro, mas mesmo quando o São Paulo tá assim, o São Paulo faz uma grande contratação. Eu espero que seja o Marcos Leonardo ou alguém nesse sentido, do mesmo perfil do Marcos Leonardo. Te digo, mas o Flamengo entrou na jogada pelo Marcos Leonardo, tá falando besteira. Flamengo, na verdade, eu estou acompanhando muito bem isso. Flamengo quer comprar o Caio Jorge. Flamengo quer contratar o Caio Jorge. O Flamengo foi com os 2 pés no peito do Cruzeiro, ofereceu 30 milhões de euros, o Cruzeiro pede mais. O Cruzeiro chegou e falou, manda 50 milhões de euros. Contratação absurda. Aí os flamenguistas, mas o Cruzeiro deu preço, então o Flamengo vai contratar, parará. Aí o Flamengo, nesse momento, está aumentando a oferta e poderia até envolver o Cebolinha na jogada pelo Caio Jorge, uma vez que eles estão com jogadores sobrando, né? Eles têm lá Cebolinha, eles têm o Alan, eles têm vários jogadores, porque tem Plata, tem o outro, o Samulino, não, o Samulino acho que né, o Samulino talvez não continue, mas tem o Plata, tem o Luiz Araújo, então o Cebolinha, tem Bruno Henrique, tem o Pedro voltando, o Arrasca, o Carrascal.
Então, um cara igual o Cebolinha, por exemplo, vira moeda de troca. Então é muito absurdo. E aí, pra que eles iriam querer o Marcos Leonardo, uma vez que eles já têm o Pedro, que pra mim é o melhor de todos, né? Você pega Marcos Leonardo e Caio Jorge, que jogam demais, jogam uma barbaridade. O Pedro, pra mim, é melhor do que todos, né? Impressionante. Não tirando a qualidade do Marcos Leonardo e do Caio Jorge. Mas é impressionante. Aí, eles já têm o Pedro. Neste momento, eles estão muito focados no Caio Jorge. Aí o Marcos Leonardo passaria a ser segundo plano. Teria um caminho muito aberto para ele vir para o São Paulo. E aí ficaria muito bonito, né? Pelo que tudo que o Marcos Leonardo falou. E qual que seria a chance do Marcos Leonardo jogar no Flamengo? Aumentaria muito a competitividade, a concorrência dele, uma vez que tem o Pedro. Se o Caio Jorge realmente for, aumenta muito a competitividade lá no Flamengo pro Marcos Leonardo. Pro atleta, pro jogador, talvez fosse muito mais interessante chegar num time que ele é super identificado, que a torcida já o ama, um clube que ele nunca jogou, mas que ele já se declarou, que a torcida já gosta demais dele e que ele seria titular absoluto, né? Então, eu estou torcendo demais, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.